Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 97 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de um assunto que está muito, mas muito em alta. Eu não sei se é só na minha bolha, né? Porque a internet ela é dividida em bolhas, né? Não necessariamente, isso é uma ilusão que a maioria das pessoas tem, né? Não necessariamente o que aparece muito para você é o que aparece muito para todo mundo, porque as suas preferências de curtida, de seguir pessoas e tal, ela é específica sua, né? Então o algoritmo te entrega aquilo que é o seu padrão de consumo. Então muitas vezes tem um monte de coisa, você vai conversar com a pessoa, né? A pessoa fala, não, mas está estourando tal coisa e tal, e para você não apareceu nada. Então pode ser que o que eu vou falar aqui não seja da sua alçada, né? Porque às vezes não tá aparecendo para você. Mas para mim tem parecido muito, mas muito. Muito meme, muita gente completamente emputecida, muita gente debochando, muita gente, porque é assim, né? Tem o cara cria o conteúdo. E aí quando aquilo viraliza de uma forma, né, de difamação ou de uma forma de humor e tal, aí parece um monte de gente falando aquilo e obviamente o que vai ser espalhado é esse monte de gente em volta falando daquela pessoa. No caso aqui eu tô falando do Pablo Marçal, né? Ele é um cara muito controverso, eu tenho essa noção. Eu não, eu acho que eu tô seguindo ele agora porque eu precisava entender quem é esse cara, né? É um cara que eu sabia de nome assim há um tempo, mas eu nunca segui ele, nunca tinha tido proximidade, nunca tive interesse de seguir ele. E eu vou explicar por que depois, mas assim, ele viralizou ultimamente com um monte de coisa, um monte de caso, né? Um monte de história de palestras dele falando que ele estava no helicóptero, e aí ele tem um helicóptero lá de 20 milhões de reais que está quitado e tal, que ele é um cara que ele tem essa prerrogativa de falar, não, eu sou milionário mesmo, e vou ser bilionário daqui a pouco. Bilionário com B, né? Inclusive, quando ele foi para ser candidato à presidência, ele fez um debate com aquele Marcelo Brigadeiro, que também é um cara que fica se metendo em tudo quanto é assunto, né? É um cara que tá muito ligado ao MBL e tal, mas ele se mete em tudo quanto é assunto, ele fala de tudo quanto é coisa. É aqueles cara que fica comentando tudo, né? Tipo um Nando Moura, uns caras assim que não tem um nicho específico. E aí ele foi fazer um debate com o Marçal sobre a questão política, né? E o Marçal deu algumas humilhadas nele, eu vi alguns cortes lá na época, né? Na época da eleição, eu lembro que ele deu algumas humilhadas no Marcelo Brigadeiro por conta de dinheiro e tal. Então ele é um cara que não tem nenhum pudor assim em falar, não, não tenho dinheiro pra caralho mesmo e tal. Inclusive porque boa parte do produto dele é vender isso, né? Vender assim, olha, eu sei, eu fiquei rico, eu sei enriquecer e eu vou te vender isso, né? Vou te vender um caminho para isso. E aí ele tem lá, não, meu helicóptero, tem lá dois, três helicópteros, dois, três pilotos que ficam por minha conta, um helicóptero de 20 milhões de reais quitado. E aí o negócio começou a dar problema, a turbina falhou, e não sei o que, não sei o que. E aí acendeu uma luz lá no painel, aí ele com toda a calma do mundo assim, falou com o piloto, ó, você tá vendo, né, que tá dando pane e tal. O piloto é mesmo e tal, o piloto, né, na história dele o piloto entrou em pânico. Essa era basicamente a história que ele queria contar, né? Ele tava tranquilo, porque ele é um cara que está acima da média na questão da frieza emocional. Ele é um cara, né, ele vende isso também, controle das emoções e tudo mais. Então ele estava contando uma história onde ele se destacava por conta disso, por ter uma frieza emocional, por ter um conhecimento técnico ali da questão do helicóptero e por ele ter ficado tranquilo enquanto o piloto estava surtando, estava maluco lá e tal, e ele resolveu o problema. E ele ainda fala de um jeito meio debochado, assim, porque eu disse, não, eu falei com ele, ó, falei baixinho assim, ó, falei, calma, fica tranquilo. Umas coisas que eu faço quando meu filho de 1 ano tá nervoso, sabe? Quando ele tropeça e cai, vem chorando e tal, calma, filho, só pulou, tá? Só pulou. Ontem mesmo, o Heitor, ele foi entrar no box lá, ele já tira a fraldinha sozinho e joga no lixo, né? E aí eu virei as costas assim pra pegar a toalha dele, que eu ia dar banho nele. Na hora que eu virei assim pra pegar a toalha, que tava assim a 3 metros ali da porta do banheiro, ouvi um barulho. Blá. Ele foi, ele foi tomar a iniciativa de entrar no box sozinho, né? Que eu só falei que ele tira a fraldinha e joga no lixo. E ele tirou e jogou bonitinho e tal.
Aí teve a iniciativa de entrar no box, o box molhado, ele patifou pra trás, né? Caiu de bumbum, depois bateu a cabeça e tal. E ficou lá chorando. E eu fiz isso com ele. Ô filho, pulou, fica tranquilo, abracei, acolhi ele e tal. Aí depois ele até ficou no meio do banho, ensaboando ele olhava assim, papai, pulou, papai, pulou. Ele meio que internalizou aquilo e foi acalmando, sabe? É o que o Marçal conta que ele fez com o piloto do helicóptero dele. Então, assim, é uma estratégia de storytelling que é muito, né, ficou muito caricato e tal, mas eu entendo o que está sendo feito ali por trás, né? E esse é o ponto. A gente tem que chegar num ponto onde a gente precisa separar o que é negócio do que é o cara no dia a dia dele, né? Eu imagino que esse cara não chegue numa mesa com a família dele e fique contando essas coisas. Ele está ali trabalhando, ele está vendendo o peixe dele. Então ele criou um storytelling que nesse caso ficou caricato, ficou esquisito, né? E viralizou. E aí o que eu quero falar nesse episódio especificamente é que a sua reação a isso, ela diz muito mais sobre você do que sobre ele, sobre o próprio Pablo Marçal. Porque ele, cara, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá contando a história dele, ele tá tendo os clientes dele, ele tá vendendo o curso dele, ele tá vendendo a palestra dele. Então, assim, ele tá fazendo o trabalho dele. Ali o que você tá vendo é um cara trabalhando. Ele não é aquele. Ele não tá ali falando coisas aleatórias. Aquilo ali tem um roteiro. Tem toda uma questão que. Obviamente o roteiro é ruim, né? Porque ficou caricato. Mas tem um roteiro, tem uma forma de falar, tem uma entonação. Ele é um mestre em discurso. Isso aí, eu acho que mesmo quem não gosta dele, é difícil discordar disso, porque ele é um mestre na hora de fazer um discurso. Então, ele tem as pausas na hora certa, ele tem a entonação correta para as situações corretas. Ali passou um pouco o conteúdo, né? Foi um pouquinho demais. E eu queria falar, inclusive, de outros influencers, porque o que acontece, cara? O Pablo Marçal, e aí eu posso colocar os dois, né, no mesmo balaio ali, o Pablo Marçal e o Wendel Carvalho, que são dois dos maiores do nicho deles aqui no Brasil, e são dois caras muito fuzilados por quem não entende o que eles estão fazendo. E eu queria defender aqui que existe uma diferença entre você não gostar e você não ser o público desses caras e você achar que esses caras não valem absolutamente nada. Porque é um abismo de diferença. E isso é uma questão de olhar para a realidade objetiva da coisa, né? Porque os caras não chegam nesse tamanho se eles não tiverem conteúdo e competência e se não tiver um monte de cliente deles que fez o boca a boca para o nome deles se espalhar. Então, eu vou falar aqui alguns caras, alguns desses influencers, dessas pessoas que trabalham com infoprodutos, que eu não sou público deles, eu não consumo nada deles. Eu não, quando eu vejo o vídeo, me dá até um. Sabe quando você dá uma torcida no nariz e fala assim, sabe? Cara, tá esquisito isso aí. Sabe? É porque não bate com. Eu não sou a persona desse cara. No marketing, a gente tá sempre elaborando uma coisa que é a persona, que é o seu cliente ideal. Né? Todo mundo devia fazer isso, mas isso é mais divulgado no digital, não sei porquê. Né? Qualquer pessoa vai abrir um cachorro quente, vai abrir sei lá, alguma coisa, de qualquer empresa deveria ter, pelo menos, a tentativa de fazer essa persona, mas isso quase não é falado no digital, e isso é ponto já conquistado, assim, a primeira coisa que você pensa quando você vai criar alguma coisa é a persona, né? Então, eu não sou a persona desses caras, mas eu entendo o trabalho deles, eu entendo a necessidade que esses caras estão atendendo. Deu para entender meu ponto? Assim, ó, por exemplo, Fúria e Tradição é um perfil grande, é um perfil que fala um monte de coisa que não faz muito sentido para mim, é um monte de porcaria, né? Que eu sei que não é verdade, porque eu sei que... Mas só que o que acontece? Existe uma realidade que é um mundo completamente progressista hoje. Então, a ideia desses caras é bater de volta, né? Enquanto o progressismo empurra para um lado, o que o Felipe lá do Fúria e Tradição faz é empurrar para o outro. E é bom que exista esse cara, porque é uma forma de você ajudar, de repente, algum jovenzinho que tá perdido. Então, de novo, eu não sou a persona desse cara, mas tem muita gente que é impactado positivamente por ele, né? E aí, obviamente, vai chegar num ponto, você já entendeu, já consumiu o conteúdo dele, e aí você vai falar, cara, a partir de agora não faz muito sentido, vou pro próximo, entendeu? Porque você
subiu ali um nível na questão ali da masculinidade, da hombridade, da toda a questão que ele fala, e aí você sobe de nível. Tem um outro cara que é o Joel J também, eu não gosto do trabalho dele, assim, no sentido de ser o público dele, mas é um cara que tem resultados completamente inquestionáveis, né? O público dele é um público mais de motivacional, não sei o quê. Eu passei dessa fase já. Eu já tive uma fase assim, mas na época eu tinha o Flávio Augusto, então eu mirei muito no que o Flávio Augusto falava. É um cara que já era bilionário. Por que eu vou ouvir outra pessoa que não o Flávio Augusto? Tem esse papo do motivacional já há muito tempo, né? O Geração de Valor era muito isso. Comprei os livros dele e tal. E aí depois eu olhei e falei, beleza, isso aqui eu já entendi, então agora eu vou pro próximo. Não consumo mais Flávio Augusto, assim como não consumo o Joel J, mas eu entendo que tem gente que precisa dele. Ao mesmo tempo, por exemplo, Natália Arcuri e Primo Rico. São pessoas que falam do básico de finanças. A Natália Arcuri até andou falando um monte de bosta na época aí. Se você for procurar, é lógico que ela pagou, né? Mas se você for procurar, você vai achar aí, por exemplo, ela falando que indicando fundo imobiliário como reserva de emergência. Isso é uma aberração. Isso não se faz. Isso é um absurdo completo. Mas ela fez, beleza, cara, ela tá produzindo ali milhões e milhões de conteúdos todo mês e tal. Eventualmente vai falar uma bosta. O Primo Rico também, ele tem um caminho, uma linha de raciocínio que não me agrada, mas não consigo questionar o mérito desses caras de atingir um monte de gente. E tem um monte de gente que não entende patavinas de finanças e que vai ser positivamente impactado por eles. Entende, assim, o que eu tô querendo dizer? O Pablo Marçal e o Wendel são dois caras assim. Inclusive porque, se você for pegar a função do coaching, como é que surgiu o coaching, cara? Isso é coisa de americano, né? O coaching é o seguinte, é porque a galera também confunde qual que é a função do coaching, né? O coaching, ele é o seguinte, imagina que você teve uma carreira e que você quer aposentar dela. Por exemplo, eu consegui subir na empresa e consegui virar CEO e passei minha carreira, né, o final da minha carreira todo como CEO, ganhando uma puta grana e tal, só que é uma correria danada, é um trampo danado, muita responsabilidade. Eu não quero fazer isso mais, mas eu entendo muito sobre ser CEO. E aí agora eu me coloco à disposição do mercado para aquelas pessoas que querem chegar a ser CEO. E aí eu vou dar coaching para essas pessoas. O que é o coaching? Coaching é treinar, né? Dar o treinamento. Tanto que em todos os esportes americanos, o técnico chama coach, né? Então, o cara ele passa a dar treinamento para aquelas pessoas que querem chegar naquela posição que ele chegou. Isso no marketing a gente chama de teoria do avatar transformado. Por quê? O avatar é o personagem, né, que chegou, foi lá, conseguiu lá fazer a jornada do herói toda, e aí agora ele está voltando para dar o caminho para os outros, né? O coaching, essas teorias de coaching, elas surgiram porque tinha muita gente fazendo isso sem método. Então, o coaching ele serve para você conseguir estruturar algumas técnicas para você ajudar a pessoa a cortar caminho. Para isso que serve o coach. Só que no Brasil, o que, que o coaching virou? Virou um coach, é um cara que fala para outros coaches, que forma outros coaches, e aí esses coaches vão formar outros coaches e a coisa virou uma bola de neve, uma punheta eterna. Então é coach formando coach. Não tem ninguém ensinando a fazer a transformação do avatar, ou quase ninguém. O certo seria você usar o coaching como uma ferramenta e aí você conduz uma outra pessoa. Por exemplo, eu sou pai, né? E aí eu quero ensinar alguma coisa sobre paternidade. Então eu pego umas ferramentas de coach e vou acompanhar pais que querem aprender a fazer o que eu faço, por exemplo. Sei lá, meu filho é muito obediente, meu filho é muito saudável, meu filho tem uma rotina muito regrada. Qualquer coisa que seja do universo do pai, eu poderia ensinar se eu soubesse fazer muito bem, e aí eu pego as ferramentas de coach e ensino, entendeu? Mas não ensinar o coach, eu vou ensinar aquilo que é a minha expertise. E aí o coaching virou isso, é igual marketing digital, né? O marketing digital aparece um cara do marketing e esse cara ensina marketing para outros caras. E esses caras também passam a ensinar marketing. Na verdade, o marketing deveria ser uma ferramenta para você que é psicólogo aprender marketing, você que é advogado, você que é a puta que eu pariu, aprender o marketing para aplicar aquilo para ensinar o que você sabe. Mas na verdade virou também uma bola de neve onde todo mundo aprende marketing para ensinar marketing. Então esse é que é o ponto, né? E aí a coisa vai pegando uma fama ruim, porque vira uma punheta mesmo. Então ninguém entende nada do que está acontecendo ali, porque parece que é só ficar falando de motivação e tal. Mas existem técnicas ali, isso é que a galera não entende, do Marçal e do Wendel.
Entende? Então, assim, no fundo, cara, a reação das pessoas sobre esses caras, sobre vídeos que viralizam e tal, ela diz muito mais sobre as pessoas do que desses caras. Se você tem reações muito extremadas, se você tem muita raiva desses caras, se você tem muito desprezo por esses caras, se você tem um monte de coisa que te dá, sei lá, até um mal-estar vendo uns caras desses, toma cuidado. Isso pode indicar uma falta de maturidade em relação a isso, porque não é nada demais, cara. O cara tá só ensinando o trabalho dele, né? O cara tá fazendo o trabalho dele, ele tá vendendo as coisas, as pessoas que compram não são obrigadas a comprar, né? E esse é um ponto aqui que é a segunda parte desse episódio, né? Que as pessoas ainda não entenderam como é que funciona curso online, cara. Vender curso online não é essa maravilha que a galera fica falando o tempo todo. Vender coisas é sempre difícil. Qualquer coisa. Não é muito diferente vender um curso online de vender alguma coisa numa loja física. A única diferença, assim, que é gritante mesmo, e aí realmente é uma vantagem até do digital, é o custo inicial. Você consegue começar com um custo muito baixo, né, trabalhando da sua casa e tal, mas de resto, o mecanismo da venda em si é igual, porque você está lidando com gente do mesmo jeito. Então, assim, deixa eu só dar uma explicada aqui pra galera que às vezes acha que assim, não vou só oferecer um curso aqui, e aí vai todo mundo comprar e eu vou ficar igual o tio Patinhas daqui a pouco, cheio de dinheiro, aí eu saio enganando todo mundo, hahaha, eu falo uma coisa, vendo outra, e assim eu pego o dinheiro, saio correndo e tal. É óbvio, né? A gente tá no Brasil e a gente sabe que existe uma porrada de gente dando golpe o tempo inteiro, inclusive golpe com Bitcoin, golpe com outras coisas, né? O curso online não é nem a forma mais correta de você dar um golpe, porque você precisa de uma plataforma, você precisa registrar o seu produto. Então, assim, é muito mais difícil você dar um golpe com um curso digital no Hotmart, por exemplo, do que inventar uma merda qualquer com Bitcoin, com os robôs de trader, umas coisas assim. Isso aí é muito mais fácil. Então, já começa errado aí a questão da perspectiva, né? O cara tá dando curso é golpe. E por que tem tanto curso, então, hoje em dia, Rafael? Por que você acha que tem tanto, proliferou tanto? Porque, de um tempo para cá, passou a ser possível. Há 200 anos atrás não era possível você ter um curso online, porque não tinha as condições para você ter um curso online. Agora, para você ser professor de alguma coisa, antigamente, você tinha que fazer provavelmente uma carreira universitária, acadêmica, né? Para você conseguir chegar lá no final da cadeia dos estudos e conseguir ensinar alguma coisa, formalmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem recurso para praticamente qualquer pessoa conseguir abrir um curso online. Não é difícil, a barreira de entrada é pequena. É por isso que tem um monte. É porque é possível. Porque dá para fazer. É por isso que tem um monte. Não é porque é só abrir e sair enchendo o bolso de dinheiro de qualquer jeito. Então, ó, vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que precisa para conseguir vender um curso online e dar um trabalho desgraçado. Eu sei porque eu estou fazendo isso. Já tem, sei lá, um ano que eu estou tentando organizar toda essa coisa aqui. E eu queria te dar um testemunho aqui, porque você não vai ouvir isso em roda de conversa. Você vai ouvir em roda de conversa assim, fulano, né, vendendo curso aí, blogueirinho, hahaha, não sei o quê. Tá vendendo curso, tá enchendo o rabo de dinheiro, roubando os outros, haha, é isso que você vai ouvir. Então, o que você faz quando você quer minimamente organizar o curso de forma que você tenha uma estrutura, que você saiba o que você está fazendo, né? Primeiro, você tem que mapear o mercado. Você vai ver que muito disso aqui tem a ver com o mercado físico também. Você vai mapear o mercado, você vai tentar entender aquilo ali. Depois você vai ver o que você sabe, o que você consegue ensinar. Depois você vai organizar tudo que você sabe. E aí vai ter muita coisa que você vai ter que estudar de novo. Afinal de contas, você esquece as coisas, né? Você sabe, por exemplo, eu duvido que você lembre lá da sexta série da tia Magari, da tia Magali, da tia Margarida, da tia Gertrude, sei lá qual era. Geralmente esses nomes, né, de professor, assim, de ensino fundamental. Você não lembra o que é uma inequação, por exemplo. Eu duvido que você consiga fazer. Em algum momento você soube, agora você esqueceu. Então tem muita coisa que você esquece. Então você precisa estudar de novo muita coisa. Depois você tem que montar uma lógica dentro daquilo que você ensina. Não adianta você simplesmente pegar, e aí, gente, montei aqui uma aula aqui sobre um monte de coisa, compra aí que você vai aprender aí um monte de coisa. Não existe isso. Depois você tem que fazer roteiro de aula.
depois você vai ter que gravar todas as aulas, gravar todos os módulos, depois você vai ter que editar tudo, depois você vai subir isso tudo para uma plataforma, depois você vai pagar anúncio para isso chegar nas pessoas, que rede social não está entregando absolutamente nada orgânico hoje em dia, muito difícil. E aí as pessoas têm que passar o cartão, assim, tirar o cartão do bolso, digitar lá o cartão lá no site, no gateway lá, e eles têm que confirmar. E aí, beleza. E depois disso tudo, em qualquer produto online, qualquer curso, qualquer coisa que você compre pela internet, você tem no mínimo 7 dias de garantia. Isso quer dizer o quê? Qualquer curso que você comprar, você vai entrar no curso, você tem 7 dias para assistir tudo o que você quiser, aprender tudo o que você quiser, fazer anotações, fazer não sei o que, anotar tudo. E aí depois chega no 7º dia e fala, não gostei não, vou cancelar, foda-se. Não tem nem motivo, eu só quero cancelar. Mesmo que você tenha assistido tudo, anotado tudo, que você tenha feito um resumo de um caderno inteiro e que você tenha aquilo ali para sempre você consultar, depois de 7 dias você vai cancelar e tá tudo certo, você tem seu dia de volta. O meu curso até ele tem 21 dias de garantia. Eu tentei fazer uma coisa muito melhor, porque os 7 dias é obrigatório, né? É lei e tal, muita gente deixa 7 dias, ainda fala assim, ó, olha, meu curso é muito legal porque tem 7 dias. Não, amigo, é obrigatório. Você não tem opção de não dar essa garantia. Eu quis fazer 21 dias exatamente porque eu confio muito naquilo que eu estou ensinando. Né? Eu confio muito na importância daquilo e na forma como aquilo foi entregue. Então, 21 dias, você compra o meu curso, cara, você tem 21 dias para assistir tudo. E aí você virar, não quero mais não, foda-se. Então, cara, tem muito disso, é muito risco, todo esse processo, todo. É muito risco para você falar assim, é muito fácil, é só pegar uns negócios aqui, fazer ali, e aí começar a vender e brrr, aquele monte de dinheiro vem na sua carteira, né? Um cara grande igual o Marçal, igual o Wendel, igual vários outros, né? Eles têm uma equipe gigante para fazer isso tudo para eles, mas a imensa maioria dos produtores faz tudo sozinho ou quase sozinho. Então é um trabalho desgraçado, cara. E aí, ver as pessoas falando assim, não, que é muito fácil enriquecer enganando um monte de trouxa. Não sei. Beleza, se você acha fácil enriquecer, entre aspas, né, enganando um monte de trouxa, só montando ali qualquer coisa e vendendo, cadê o seu primeiro milhão, cara? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Cadê o seu primeiro milhão? Se é muito fácil. Uma das duas, ou não é tão fácil, ou então você é burro. Porque é muito fácil e você não tem o seu ainda, então você está abaixo do nível de facilidade que precisa. Então você deve ser muito burro, ou então burro no sentido assim, não, eu não quero. Não, é porque eu não quero enganar as pessoas. É mentira, cara. Isso é mentira. Para de falar esse tipo de mentira, porque você sabe que não é. Se você pudesse ter alguns milhões de forma simples e rápida para ajudar sua família, para crescer profissionalmente, para ter mais tempo trabalhando de casa, ajudar seus pais, comprar uma casa para sua mãe, para seu pai, comprar uma casa legal, viajar 2 vezes por ano, cara, eu duvido. Eu quero que você olhe no espelho e faça essa reflexão. Eu duvido que você não faria, né? Se não fosse criminoso que eu tô falando, né? Mas se fosse fácil assim, montar qualquer conteúdo, qualquer aula, qualquer coisa, né, que seria, entre as, enganar os trouxas, né, ficar enrolando lá dentro. Fazer um curso que tem um monte de coisa para enrolar e não ensina nada, que é fácil, né? Eu duvido que se isso desse muito dinheiro, que você não faria. Né? Eu tô há quase 2 anos fazendo aqui nesse podcast conteúdo de graça, né? Quando eu comecei, eu fazia todo dia, era até um podcast menor, né? Era 5, 10 minutos. Fazia de segunda a sexta, todos os dias. Depois eu comecei a estender, porque eu acho que isso aqui é uma oportunidade que a gente tem de bater um papo, né? Tranquilamente aqui, com tempo, né? Dá tempo de você lavar a louça, dá tempo de você, né, ouvir no trânsito e tal. Eu queria aprofundar um pouco mais do que os 5 minutos, 10 minutos que eu estava tendo. Então, cara, é muito tempo, nós estamos chegando a quase 100 episódios, é muito conteúdo gratuito, isso tudo dá muito trabalho, né? E, por incrível que pareça, eu estou lançando meu curso só agora, né? O Metamorfose nasceu outro dia, eu já fiz 2 ou 3 tentativas de desenhar o produto, de desenhar o modelo ali, e aí eu comecei a fazer uns testes, eu vi que não estava legal, aí eu comecei a assistir as aulas, falei, putz, cara, eu acho que isso aqui não ficou, eu acho que não é isso, aí eu já tinha gravado um monte de coisa, vídeo de venda, página de venda, escrito copy, não sei o que, tinha feito um monte de coisa lá,
E aí perdi tudo, né? O tempo que eu dediquei todo, perdi, porque eu tive que refazer, fazer outra coisa. Então eu já tô acho que no terceiro ou quarto. Agora eu acho que a coisa vai porque é muita necessidade que a gente tem de maturidade, principalmente no seio da família, né? Pais imaturos prejudicam muito, não só a própria esposa, não só o próprio filho, mas prejudica a sociedade como um todo, porque a gente vê famílias disfuncionais, né? Isso é ruim para todo mundo no longo prazo. Na hora que os meus filhos crescerem, que eles forem ter, né, escolher a esposa para casar, que eles forem conviver com os amigos, que eles forem trabalhar, que eles forem ter né, ou montar uma empresa, é bom que a sociedade esteja funcional, ou o mais funcional possível. E toda vez que tem uma sociedade totalmente destruída, com famílias destruídas, o cara faz 3, 4 filhos fora do casamento, a mulher larga o cara para ir dar para um outro cara que tem mais dinheiro, os filhos começam a usar droga porque tem um vazio existencial, porque o pai não dá atenção, o marido também não tem a esposa e aí começa a ficar depressivo. Aí, cara, toda vez que isso começa a acontecer demais, é ruim para todo mundo, né? Na hora que meu filho for arrumar uma esposa, meus filhos, né? Formar uma namorada para ter uma esposa, se ela não vier de uma família relativamente organizada, é mais difícil dela ter maturidade para ser uma boa esposa para ele. Se os meus filhos não vierem da família organizada, é mais difícil deles terem uma noção de maturidade para ser um bom pai, para ser um bom marido. Então, tudo são efeitos colaterais que o meu curso resolve. Entende? Assim, e assim, eu tô há 2 anos fazendo conteúdo de graça, estudando pra caramba, agora montei o curso, e provavelmente eu não vou ficar milionário nem agora e nem nos próximos anos. Entende? Assim, porque a gente precisa ter uma expectativa real em relação às coisas. Então, quando você olha um cara igual o Marçal falando, porque realmente esse cara ele tá há muito tempo mexendo com isso. Então, obviamente, ele aproveitou algumas oportunidades, ele né, teve provavelmente ajuda né, de conhecer outras pessoas que eram grandes no digital, que catapultaram ele. Eu lembro do Ícaro, né, o Ícaro de Carvalho, falando que quando ele teve uma marcação da Lara Nesteruk, e a Lara já tinha, sei lá, quase 1 milhão de seguidores, ele estava no Instagram há pouco tempo, ele teve uma marcação dela, e aí a escola dele, o Novo Mercado, explodiu de aluno, porque ela falou bem dele, e aí, obviamente, tem o lado dele ter uma puta de uma escola, com aulas muito boas, com um atendimento muito bom de suporte no chat. Então, assim, tem toda uma estrutura que, obviamente, o rojão que a Lara né, soltou, que foi a marcação, catapultou ele para cima. Mas se ele não fosse bom, se ele não soubesse administrar aquilo, se ele não soubesse entregar valor naquilo, não ia fazer a menor diferença. As pessoas iam entrar, igual eu falei, tem 7 dias. Você entra lá, vê que tem um monte de coisa merda lá dentro e sai. E ele não teria, obviamente, o tamanho que ele tem hoje. Mas ele tem o tamanho que ele tem hoje porque ele é bom. Então, cara, quando você olhar uns caras assim que você pode não gostar, você pode não gostar do teor, você pode não gostar do conteúdo, você pode não ser o público do cara, você pode não. Por exemplo, eu tenho o Ícaro agora começou com um negócio de virar keynesiano, né? Ele tá falando muito sobre marxismo, que ele tem estudado muito marxismo, e ele é keynesiano, assim, até o último fio de cabelo, né? E eu tenho que ficar lá, cara, vendo os conteúdos dele. Ele tem um monte de conteúdo legal de marketing, um monte de coisa legal de família. Mas de vez em quando passa uns keynesianismo ali na minha frente, né, nos stories, que eu pulo e falo, ah, beleza, cara, esse aqui ele tá falando de keynesianismo, que é um negócio que eu acho uma viagem muito grande, mas eu também nunca parei para estudar a fundo. O que eu conheço é o básico. Ele provavelmente estudou muito mais isso do que eu, então eu não vou ficar dando chilique, não vou ficar ai, parei de seguir, porque você agora é assim. Cara, foda-se, entendeu? É meio desagradável ali ficar lendo as coisas. De vez em quando eu pulo ali uns 2, 3 stories, tá tudo certo. É isso que uma pessoa madura faz, sabe? Agora ficar. Eu tenho visto muito assim, até grupo de trabalho, grupo de família, um monte de grupo assim, de até pessoal, grupo de outras coisas, né? Grupo de conversa de pelado e tal. Os caras assim, completamente revoltados com os vídeos do Pablo Marçal, que não sei o quê. E o pessoal não entende como é que funciona essa coisa, porque se você começa a divulgar demais, mesmo que seja sacaneando o cara, o que você faz é dar publicidade pro cara. Porque vai ter gente que vai chegar o seu vídeo, que vai estar zoando o cara, que o cara vai olhar e falar, pô, deixa eu ver esse cara aqui. Vai lá no perfil dele e eventualmente vai ter um cara desse que é público dele. E vai olhar e falar, mas esse cara é maneiro, cara.
estão difamando ele e tal, e o cara acabou de ganhar um fã por sua causa. Então, no fundo, cara, a melhor coisa que você faz, você vê, desse pessoal que eu citei aqui em cima, né, aqui atrás, o Fúria e Tradição, Joel J, Natália Arcuri, Pablo Marçal, toda essa galera, vocês nunca me viram citando aqui. Eu citei o Joel uma vez num podcast recente agora, não vou lembrar se é 95, 96 ou 94, para falar sobre questão de planos de ano novo, que eu fiquei sabendo, alguém comentou comigo, que ele tinha lido 50 livros ano passado. Então eu comentei uma coisa específica, mas mesmo assim eu elogiei ele. Falei, cara, o Joel é um cara legal, não dá para questionar os resultados dele. Eu não sou público dele, mas tal, tal, tal. Então assim, é a primeira vez que eu citei um desses caras. Provavelmente vocês nunca me ouviram falando deles. Então eu tô mostrando aqui, só que, cara, tem um monte de gente que a gente não vai gostar, não vai concordar, não vai gostar do método, não vai gostar da visão de mundo e tal. E tá tudo bem, cara, só ignora. Pro seu bem. Para com isso. Para de ficar gastando energia com nego que você não gosta, que você não. Você acaba, primeiro, não serve pra nada, que o cara continua ganhando dinheiro dele. Segundo, você divulga o cara, você vai ajudar o cara a crescer. E terceiro, faz a menor diferença na sua vida, né? Então, se você quer sair dessa matrix e parar de ficar olhando a vida dos outros com inveja, com raiva e tal, e você quer se instalar na realidade, entender como é que se desenvolve essa visão objetiva das coisas, compra o meu curso. Porque aí realmente você entra lá, vê lá os 21 dias, vê se todo o mapeamento da sua imaturidade, todos os pontos que podem ser nevrálgicos para uma pessoa imatura, e aí tem toda a jornada da maturidade heróica que você vai fazer. E aí depois tem todas as aplicações práticas que você pode usar, tanto na sua família, no seu trabalho, com os seus filhos, com a sua própria mãe, com seus pais, como lidar com isso de forma madura. E lá eu vou te dar um caminho, um método para desenvolver isso, e aí nós vamos chegar lá até a 7ª camada da personalidade juntos, beleza? Então é isso, eu queria deixar esse recado aqui porque tá um fuzuê danado desse negócio do Pablo Marçal. Eu queria deixar minha humilde contribuição opinativa aqui. E é isso, muito obrigado e até a próxima.